A paz do Senhor Jesus, irmãs virtuosas do nosso curso de Mulher Virtuosas em Construção. Eu sei que as irmãs estão achando um pouco estranho, eu estou aqui na igreja, porque houve muitos erros em casa, eu não consegui, a gente tentou umas 4 vezes e não deu problema, a gente não conseguiu. Então, tive que vir aqui, o Rafa está me ajudando, a Esther está aqui comigo e a gente vai fazer por aqui. Nada vai impedir da gente fazer esse vídeo de hoje, tá bom? Então, a nossa lição é a lição de número 5 do nosso livro, que tem como título A Mulher Virtuosa é Forte e Segura. E eu quero fazer uma oração com vocês, tá? Vamos orar, feche seus olhos aí na sua casa, vamos fazer uma oração. Deus Pai Todo-Poderoso, Senhor, eu te agradeço pela oportunidade, Senhor, de estar mais uma vez reunidas, ó Pai, em espírito com as irmãs. Obrigado pelas condições que o Senhor preparou aqui da igreja para a gente estar fazendo esse vídeo hoje. E nada pode impedir quando o Senhor precisa agir. Nada pode impedir quando o Senhor tem que agir. E eu sei que o Senhor quer falar com as irmãs, o Senhor quer falar comigo, o Senhor quer falar conosco. Obrigado pela sua presença, Pai. Vai movendo, Jesus. E eu te agradeço em nome do seu precioso Filho. Amém. Então, a gente tem como versículo base para a nossa lição de hoje o que está em Provérbios 31:17, que diz assim: cinge os lombos de força e fortalece os braços. A palavra cinge significa cercar, circundar, ficar ao redor. E lombo vem mesmo da lombar, então é colocar o cinto na cintura. Cinge os lombos de força e fortalece os braços. Então, nesse cinto, que é o cenário aqui onde Paulo escreveu, onde está essa palavra de Provérbios, perdão, não é Paulo, Paulo fala aqui aos Romanos, onde a gente vai ler mais à frente. Era muito comum se usar as armas na cintura, facas e espadas. E para nós aqui, como a palavra do Senhor nos diz, a espada do Espírito é essa arma que a gente usa. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, é sobre esse cinturão, sobre cingir nos lombos, que a gente vai usar a palavra de Deus, que é a espada do Espírito. Então, diz aqui, na continuação. A mulher virtuosa, ela é uma fortaleza. Ela é forte, pois nada consegue destruir a sua fé e esperança. Ela pode até chorar, mas logo enxuga suas lágrimas, tendo a certeza de que sempre existirá o amanhã. Ela passa por dificuldades, como todo ser humano, mas jamais ela perde a força de viver, de crer nas promessas de Deus. Nada e ninguém consegue abalar a sua fé. E a gente vai ver que essa fé inabalável, ela não vem de qualquer forma. Ela é construída, ela é trabalhada por você, por mim, lentamente, e a gente vai ver mais à frente como que isso acontece, o que a gente precisa fazer. Mas, continuando aqui, diz assim, uma mulher segura é alguém que confia na rocha que é sólida, Jesus Cristo. Em Jeremias 17:7 diz: bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Confiar em si mesma é um terreno instável, pois nós somos instáveis. Mais abaixo diz assim, um dia queremos uma coisa, no outro não. Um dia amamos e no outro odiamos. E existe uma expressão que fala assim, a gente deve seguir o nosso coração. E a Bíblia diz que não, nós não devemos seguir o nosso coração, porque o nosso coração ele é corrupto e ele é enganoso. Então, a gente tem que seguir o que a Bíblia diz para a gente seguir. E porque nós somos inconstantes. Um dia amamos e odiamos. Olha isso, a inconstância do nosso coração. Então, a gente tem que tomar cuidado, procurar observar a palavra de Deus. Na página 42, diz assim, é nele que está a sua segurança. E quanto mais o buscar, mais você confiará nele. E mais segura se tornará. Ele é tudo o que você precisa para uma vida de segurança com coragem. Os discípulos de Jesus ficavam seguros somente enquanto estavam na sua presença. Enquanto Jesus estava com eles, ali operando os milagres, fazendo as coisas, eles estavam seguros. Mas quando Jesus morreu, eles pensaram, agora estamos sós.
Mas quando Jesus ressuscitou e depois quando veio o Espírito Santo, eles puderam sentir segurança de novo. Essa segurança nós temos, porque nós temos o Espírito Santo de Deus hoje habitando em nós. E ele continua dizendo assim, no temor do Senhor tem o homem forte amparo. Isso está em Provérbios 14, 26. E isso é refúgio para os seus filhos. Quando você teme ao Senhor, você encontra refúgio nele, e ele será a sua esperança. Aqui diz assim, quando você teme ao Senhor. Temer a Deus não é sentir medo de Deus, é confiar em Deus, reverenciar, engrandecer o Senhor, confiar nele. Então, é nele que nós encontramos refúgio e nele a nossa segurança. Então, a nossa segurança não é no nosso coração inconstante. A nossa segurança é no Deus que nos guarda e dispõe para nós um ambiente seguro, porque Ele não nos deixa só. Aí mais abaixo diz assim, por causa disso você se torna uma mulher segura. As famílias têm muitas necessidades que somente uma mulher forte no Senhor, ela pode satisfazer. Uma mulher forte não se desvia nem para a direita nem para a esquerda. Por isso você precisa conhecer a palavra de Deus para conhecer os teus caminhos. A gente sempre termina assim, né? Todo o capítulo nos leva sempre à palavra, sempre à palavra. Então, lá na palavra, nós vamos identificar o que é desviar para a esquerda e para a direita. E a gente vai identificar o que é manter o foco e chegar naquilo que o Senhor espera de nós. E nos tornarmos a mulher virtuosa que Ele sonhou para nós. No livro de Josué diz assim, capítulo 1, versículo 7. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Nela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que seja bem-sucedido por onde quer que andares. A força da mulher para resistir ao cativeiro do mundo em que vive depende da construção de uma fé sólida na palavra de Deus e de um relacionamento íntimo com Deus. Se você não pratica a palavra, está apenas construindo a sua carreira e seu relacionamento com pessoas sobre a areia, você está vulnerável. Em Mateus 7, 24 e 25 diz assim, e aqui eu quero parar um pouco com vocês, porque esse é o centro do nosso capítulo. Ele fala assim, todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque foi edificada sobre a rocha. Onde você tem edificado a sua casa? Sobre a areia ou sobre a rocha? Sabemos que a rocha é Cristo, portanto, a sua vida precisa ser construída sobre Cristo. Isso implica construir sua vida profissional, sentimental, familiar e, é claro, espiritual. Ou seja, todas as áreas, todos os âmbitos da sua vida tem que ser construída em Cristo. Se você construir em Cristo todos os aspectos da sua vida, quando soprar o vento e vierem as dificuldades, tudo permanecerá firme e forte. Quando você edificou a casa sobre a rocha. Mas vemos nesse versículo que não basta ouvir a palavra, é necessário praticá-la. Isso vai torná-la alguém prudente, que edifica a casa sobre a rocha. Fazer a vontade de Deus sempre trará segurança, porque estará obedecendo ao próprio Deus. E é isso que eu quero ver com você agora, minha irmã em casa. Como que a gente faz para praticar a palavra? Como é isso? Como isso funciona? E isso vai ter um efeito em todas as coisas. E a gente vai ter inúmeras oportunidades durante todo o dia de edificar, cumprir a palavra, de obedecer a palavra e praticar essa palavra. Então, eu vou dar um exemplo que está em Romanos, né? Isso sim foi Paulo que escreveu, né? Eu me confundi no início do vídeo. Ele escreveu
uma passagem que está em Romanos 12, muito interessante, e eu quero te dar ela como um princípio de relacionamento, né? Você pode estar praticando essa palavra em qualquer tipo de relacionamento que você tenha. E olha que interessante, quanto que a gente aprende com isso. Fala assim, 12, a partir do 18. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Você faça ao contrário. Se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Tá, olha que situação, né? De repente te fizeram um mal, e você está ali bravo, triste, passando sentimentos, aquilo dentro da gente, né? Inúmeras situações, e difícil praticar. Olha como é difícil praticar, quando a gente está magoado, a gente está ferido, e a gente precisa praticar o bem, orando, abençoando e servindo aquele que nos fez mal, lembrando que a nossa luta não é contra a carne e o sangue. A nossa luta não é contra pessoas. Então, a gente tem que pagar o mal com o bem. Então, o que a gente faz? Aqui, essas brasas, quando eu li essa passagem, eu quis saber o porquê das brasas. Por que Paulo se referiu às brasas? Qual o efeito disso? Por que a gente tem que orar assim? Qual é o efeito dessas brasas na vida da pessoa, na minha vida? E eu fui ver que era comum essa brasa ela purificar a prata na época. Então, quando nós oramos para que Deus amontoe brasas vivas, quando nós praticamos a palavra, servindo ao nosso inimigo, perdoando, orando por ele, orando essa palavra, ela tem um efeito purificador, não só na vida da pessoa que a gente está orando, que nos fez mal, como em nós, fomos a vítima, vamos dizer assim, do que fizeram para nós. Então, nós oramos, abençoamos e servimos. Isso é praticar a palavra. Quando nós praticamos coisas assim, às vezes são difíceis de fazer, e às vezes a gente pratica em coisas mais simples, não é? Mas essa aqui eu acho que é uma coisa que pega muito na gente. A gente servir o nosso inimigo, porque servir o nosso amigo é fácil. A gente fazer o bem a quem nos fez o bem, está fácil. Agora, fazer o bem para aquele que nos feriu, que nos fez mal, e que a gente só quer se afastar, odiar, e a gente, às vezes, até quer o mal, que a pessoa sofra, né? Se vingue. Não fez para mim, também vai levar. Não é assim? Muitas vezes a gente pensa. Aí, o que Deus fala assim? Minha é a vingança. Eu retribuirei, diz o Senhor. Você faça o contrário, está aqui. Você, se o seu inimigo tiver fome, você dá de comer. Então, assim, faça o bem. E aí, muitas vezes, eu tive essa oportunidade de orar e falar, Deus, eu estou triste com a pessoa, eu estou com raiva, sim. Senhor, olha isso dentro de mim. Eu não queria sentir, mas eu estou sentindo. Mas eu abençoo essa pessoa, Pai. E eu amontou sobre ela brasas vivas. E todas as vezes, irmãs, que eu orei assim, Deus, além dele pôr as brasas vivas sobre a pessoa, no sentido de purificar, ele também pôs em mim, no sentido de me purificar, de sarar a situação, tanto para a pessoa quanto para mim. E aí vem todo aquele sarar de Deus e o amor de Deus flui. Então, é uma situação muito gratificante. Vale a pena? Vale a pena a gente se esforçar e praticar a palavra. E quando a gente faz assim, cada vez que a gente consegue fazer isso, com todo o esforço, com todo o clamor a Deus e dependência de Deus, nós estamos construindo na rocha os fundamentos da nossa construção, da nossa edificação que somos nós, a nossa vida, a nossa jornada no Senhor. E tem no Salmo 127, o versículo 1, fala assim, se não for o Senhor, o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção.
Olha que interessante. É como se Deus fizesse o mapa da construção e nós fôssemos o pedreiro. Ele fez todo o mapa e nós trabalhamos na construção. Então é assim, ele deu todas as diretrizes, ele deu tudo que a gente precisa fazer na palavra e a gente só pratica e aí então é construído. Não é interessante? Incrível. A palavra de Deus ela é incrível, ela é desafiadora, mas ela é recompensadora. Mais à frente diz assim, ó, a gente já está caminhando para o final. Ser forte também implica ser resiliente, enfrentar e superar as adversidades com coragem, paciência e perseverança. Por isso, precisamos aprender com os sofrimentos e adversidades que nos aparecem. E o que é uma pessoa resiliente? Eu fui pesquisar, porque se eu sou forte em Deus, como diz o título da nossa lição, a mulher virtuosa ela é forte e segura. Então, se a mulher forte ela é resiliente, o que é ser resiliente? Resiliente é a capacidade de voltar à forma original, vamos dizer assim. Um elástico, você estica, ele é resiliente. Você solta, ele volta a ser aquilo que ele era. Então, se você passar por todas as coisas, você pode até esticar, pode até aprender, alargar a situação, mas você volta firme e forte. Lembra do começo, como a gente leu? Ela é firme, ela chora, mas ela se levanta. Isso é ser resiliente. É passar por tudo e se firmar de novo e voltar à forma e à posição do qual Deus nos chamou. Aqui fala também, mais abaixo, sobre a mulher ter um tempo para cuidar de si. E esse tempo para cuidar de si, ele abrange várias coisas. Atividade física, cuidar de cabelo, de pele, de tantas coisas. E não é errado cuidar de si. Contanto que você seja contente com você mesma. Porque tudo começou no Éden. Quando o homem e a mulher, eles tiveram os olhos abertos e eles entenderam que eles estavam nus, eles não gostaram do que eles viram. Imediatamente eles se cobriram. Houve, então, uma insatisfação. Parece que essa insatisfação nos acompanha até hoje. É incrível. A gente não está contente com o cabelo, a gente não está contente com pele, a gente não está contente com peso, a gente não está contente com nada. E isso não é bom. Né? É bom a gente se cuidar, mas a gente, mais do que tudo, a gente precisa se amar, se aceitar do jeito que Deus nos fez. E aqui continua assim, lá no penúltimo parágrafo. Mas lembre-se, estamos falando apenas para você aprender a cuidar do que Deus lhe deu, que é você própria. Assim, se você se aceitar como Deus a fez e cuidar do que Deus lhe deu, você estará reconhecendo que o que Ele fez é perfeito. Você é a criação do Pai, e tudo o que Ele faz é maravilhoso. Tudo fez Deus formoso, no seu devido tempo, diz em Eclesiastes 3:11. Tudo é formoso, portanto, cada mulher, com o seu jeito único, é bela e especial aos olhos de Deus. Então, você é especial aos olhos de Deus, você é importante aos olhos de Deus. Então, não fica brigando com aquilo que você é, né? Às vezes a gente briga com o cabelo, briga com o peso, briga com tanta coisa da gente mesmo. Então, quando a gente começa a se aceitar e ver que Deus nos fez assim, Ele nos ama assim, e independente de como estamos, Ele nos ama. Então, a gente tem que cuidar, tanto da parte de fora, quanto da parte de dentro também. E eu quero fazer essa oração final com você. Depois tem toda a reflexão aí no livro, né? A questão de 1 a 7, você lê sozinha, reflete, responde para você mesmo. E eu quero fazer essa última oração junto com vocês aí em casa, que é aqui no nosso livro. Vamos orar juntas, né? A gente tem essa oportunidade. E eu quero orar com vocês. Eu ainda estou no tempo? Tá, beleza? Então, assim, é a primeira vez que eu estou fazendo aqui na igreja, eu estou meio perdida, né? Mas vamos lá. Vamos orar. Feche seus olhos e ore. E leia junto comigo essa oração que diz assim: eu sou filha do Deus Altíssimo. Eu quero ser tudo o que Deus sonhou para mim. Eu não quero envergonhá-lo nas minhas ações. Eu não quero me fazer de vítima pelas consequências das escolhas que faço sem oração.
Eu não quero que as pessoas me vejam como coitada. Senhor Jesus, resgata-me da miséria em que eu me coloco em algumas circunstâncias. Eu quero ser grata por tudo e quero que essa gratidão se manifeste na minha vida como força e vigor. Mesmo que as coisas estejam um caos exteriormente, eu quero, Deus, que dentro de mim esteja a tua paz, me direcionando em tudo. Ensina-me, Senhor Jesus, ajuda-me a viver com dignidade e plenitude. Ajuda-me a ser feliz, forte, com espírito inabalável. Eu quero me apegar à tua palavra, querido Deus, porque sei que por ela eu receberei a força de que preciso para enfrentar qualquer situação e crescer como mulher. Amém. Amém, irmãs. Fiquem com Deus. Espero que tenha sido proveitosa a nossa lição número 5. Ela tem muita coisa. Então, assim, foi rápido, não dá para a gente aproveitar tudo que ela pode, como se a gente estivesse aqui pessoalmente. Mas eu creio que aquilo, na medida certa, Deus falou ao teu coração, dentro das possibilidades que a gente está tendo agora, tá bom? Fiquem com Deus, na paz do Senhor Jesus. Eu deixo aqui meu agradecimento ao Rafa, a Esther, que estão aqui comigo, à Igreja CCV, por disponibilizar tudo isso para a gente. E que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém?